vivo! Boa tarde, tudo bem com você? Olha só, o tema da aula de hoje vai ser: você tem vergonha da sua história? E aí, já parou para pensar? Você costuma contar a sua história para as pessoas? Você costuma contar as suas dificuldades, o que aconteceu, os seus desafios? Tem muitas pessoas que têm muita vergonha de contar a sua história. Acha que se baixar a guarda e contar a sua história, as suas dificuldades, isso vai te colocar para baixo, vai te colocar a menos. Tipo, muitas vezes as pessoas não contam a história com medo de que as outras pessoas tenham dó, fiquem com pena, com dó, essas coisas. E deixa eu te contar que você falar da sua história não tem nada a ver com isso. Por quê? Não sei se você sabe, mas história, todo mundo gosta de uma história. E história está atrelado desde o dia que a gente praticamente nasceu. Por quê? Toda vez que os nossos pais iam colocar a gente para dormir, o que eles faziam? Não sei se você tinha esse costume, mas eles contavam uma história pra gente. Ou então, na escola, se seus pais não tinham costume de contar história, eu tenho certeza que na escola, na creche, no pré, você tem os seus professores que contavam uma história para você. Principalmente na hora de dormir, eu lembro muito que meus professores lá no meu prézinho da creche contavam muitas histórias. Quem não se lembra da história do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, do Patinho Feio? E história tem um poder muito forte na nossa vida. Porém, as pessoas atrelam histórias com somente coisas boas e finais felizes. Toda vez que você conta uma história e por algum motivo, por algum motivo esconde a história, coloca lá debaixo do tapete, debaixo do chão, esquece a história. Por quê? Porque todas as histórias que a gente escuta, história de princesa, de conto de fada, seja histórias, até histórias animadas, ou até mesmo histórias que faz parte do nosso dia a dia. Todas essas histórias, ela tem um final feliz. E quando a gente olha e vê que a nossa história não tem aquele final que a gente desejava, né, desejaria, queria, automaticamente a gente guarda essa história e esconde as 7 chaves. Mas deixa eu te falar que todas as respostas da sua vida, de tudo, seja dos seus negócios, do seu relacionamento, seja do que você precisa, todas as histórias, na verdade, todas as respostas estão nas suas histórias. Olha só, não sei se você se lembra, mas o Senhor Jesus, quando veio para a Terra, e nas passagens que ele escreve, ele falava muito com o pessoal por parábolas. Parábolas, para quem não sabe, é uma história, é uma suposição. Então, Jesus ensinava o povo daquela época por parábola. Então, ele vinha, contava uma história, dava exemplo de alguma situação, mostrava algo através de história, e aí automaticamente as pessoas começavam a compreender o que ele estava querendo dizer. Então, quando a gente começa a contar a nossa história, quando a gente coloca a história, as pessoas começam a compreender o que tem dentro da gente, qual que é a nossa essência, o porquê que a gente chegou até hoje, ou porquê que nós estamos aqui, o motivo de nos ter levado a gente até aqui. Porque a história, ela é um caminho. A história, ela é uma estrada. Então, um exemplo, para mim tomar determinadas atitudes, para mim pensar, ter o pensamento que eu tenho hoje em dia, eu tive que passar por determinadas situações na minha vida. Que quando eu começo a contar para você, isso daí se torna o quê? Uma história para você que está ouvindo, mas para mim foi um fato que aconteceu na minha vida. Foi um fato que aconteceu na minha vida e eu passei. Só que quando eu começo a contar para você o que eu passei ao decorrer dessa minha jornada, você vai começar a me compreender, a entender o porquê que eu faço isso, o porquê que eu tomei essa decisão, o porquê que eu penso dessa forma. Porque pode ser que há 10 anos atrás
Pensa você. Há 10 anos atrás, você pensa da mesma forma que você pensa hoje? Eu acredito que não. Eu acredito que o seu pensamento foi se construindo ano após ano. E por que isso aconteceu? Porque você passou por processos dentro desses 10 anos. E quando você passa por processos, você amadurece. E todo processo tem uma história, tá? Olha só, vou contar um pouquinho da minha história de 10 anos atrás. Vamos falar aí, 10 anos. Então, em 2010, né? Em 2010, eu estava começando a entrar no mercado da CLT, trabalho formal. Então, eu já estava com o meu primeiro emprego, eu já tinha minha filha. E o que acontece? Eu comecei a trabalhar, sempre gostei de trabalhar. E aí, em 2010, eu já estava consolidada no meu trabalho, já estava com cargo de confiança, só que eu não me sentia feliz. Sabe quando você faz alguma coisa que você não se sente feliz? E eu sempre tive um ladinho para o empreendedorismo. Sempre eu tive um lado que pende para o empreendedorismo. E aí eu comecei a ver oportunidades dentro do meu trabalho. Oportunidades para vender algo que não tinha dentro lá ou na região onde eu trabalhava. Trabalhava lá em São Paulo, próxima à estação São Judas, para quem é de São Paulo conhece. E detalhe, eu morava na Zona Leste, lá próximo que era até São Judas, era uma viagem, viu? Praticamente 2 horas aí de eu já estava cansada. E aí foi a hora que eu vi uma oportunidade de... Naquela época, 10 anos atrás, eu não entendia a palavra empreender. Hoje eu já consigo entender porque, lembra que eu falei pra você? A gente vai aprendendo com a nossa história. E antigamente, empreender pra mim nem existia, ninguém nem comentava. Isso nem era assunto de escola. E aí eu vi uma oportunidade. Eu percebi que lá dentro não tinha pessoas vendendo alimento, lanches. Então a gente tinha o nosso intervalo, a gente tinha o nosso horário de almoço. E aí a opção era, ou você levava marmita, ou então você comprava no único restaurante que tinha dentro da empresa. Então toda a empresa comprava dentro desse restaurante. O que aconteceu? Dentro desse restaurante. E aí, olha só, aí lá fora, do lado de fora, tinha uma pessoa que vendia um lanche, era só ele, então na verdade a gente só tinha 2 opções para comer. Ou comprava com a pessoa lá fora, da esquina, que era hot dog, essas coisas, lanches feitos na hora, ou dentro da empresa, que era o único restaurante. Gente, o restaurante fechou dessa empresa. Quando esse restaurante fechou, todo mundo ficou assim, e agora? Trazer marmita? Tipo, 2 horas de condução, marmita, entrar cedo, vocês sabem, quem trabalha assim... Eu, particularmente, não gosto de marmita, é uma particularidade minha, porque a barra... não desce. E aí eu tinha que comprar na pessoa que vendia do lado de fora. E aí eu ficando olhando, teve um dia que a fila tava tão grande, que eu fiquei sem lanche, porque a pessoa não tava mais dando conta, porque o restaurante da empresa fechou, todo mundo foi pra lá comprar com ele, ou a pessoa levava marmita. E aí eu vi uma oportunidade que eu realmente empreendi em questão de pegar o meu dinheiro e investir em alguma coisa. Como assim? Eu peguei e falei assim, poxa vida, aqui é que as pessoas precisam de coisas rápidas. Então, por que eu não pego uns salgados para vender lanche natural? Tipo assim, a pessoa não precisa ficar fabricando, que no caso do homem, ele tinha que cortar o pão, fritar o hambúrguer, colocar o alface, tomate, tudo era demorado. E eu pensando, por que não pode ter algo prático? E aí, olha só a história, eu me em janeiro, fevereiro eu cheguei e pedi as contas. E aí eu peguei o meu carro, abri o porta-mala atrás do meu carro, comprei uma fritadeira a gás, porque naquela época era só elétrica, eu consegui achar uma fritadeira a gás, e eu coloquei o meu carro na frente da empresa para poder vender salgados e batata frita. Então, eu já vendi, só que assim,
Eu não sabia o que era empreender naquela época. Eu não sabia nada, tipo em questão de fluxo, dinheiro, precificar. Gente, eu não sabia nada dessas coisas. Eu fazia o quê? Eu pegava o salgado, um exemplo, por R$ 1 e eu ia por 2. Pronto. Eu não preço de combustível, eu ia todos os dias. Eu não preço do gás, porque eu gastava gás para poder fazer a fritura, gelo para manter as batatas congeladas para não estragar, refrigerante, tipo assim, eu não tinha estrutura nenhuma de negócio, nenhuma. Eu só vi a oportunidade, aproveitei, coloquei a cara a tapa e fui. Só que assim, eu poderia ter vergonha de contar isso pra você. Por que eu poderia ter vergonha de contar isso pra você? Porque eu fiz tudo e coloquei... Sabe quando você coloca a carroça na frente dos boi? Aquele ditado? E justamente eu fiz isso. Porque eu não tinha um negócio. A única coisa que eu fiz foi pedir as contas. Pedir as contas, você quando pede as contas, você já sai no prejuízo porque você não ganha os seus direitos. Automaticamente eu peguei o meu carro, aclopei as coisas lá dentro e não precifiquei, não coloquei valor, não coloquei nada. Eu só fiz aquela matemática doida que o povo fala, multiplica por 2, você já está tendo lucro? Eu estava errada, porque para quem conhece, era na Avenida Indianópolis. Então, lá na Avenida Indianópolis, tem uma lei que não pode ter ambulante na rua. Não pode, é lei mesmo lá da região. A única coisa que pode é feira. Se eu não me engano, as feiras de lá era de sexta-feira. Pronto, é só feira que pode, é feira de rua. E aí eu coloquei um carro na frente de uma empresa com um porta-malas, as porções, os salgados e entregando. Aí chegou um dia, essa pessoa, lembra que eu falei pra vocês que tinha uma pessoa que vendia os salgados, os lanches do outro lado da rua? Ela sabia da lei, essa pessoa fez o quê? Ligou para a secretaria municipal. E aí veio a polícia me atuar. Então a polícia me atuando, falando, aí foi a hora que eu descobri que não poderia naquela rua ter comércio, foi a hora que eu descobri que eu estava fazendo de uma forma, eu tinha que ter uma licitação, uma solicitação para poder trabalhar na rua, eu não tinha, e ali também nunca ninguém iria me dar porque era proibido, e aí eu corri o risco de ter meu carro apreendido, e o carro apreendido no pátio em São Paulo é caro para dedéu a diária, eu não sei se vocês sabem. Resumo, final da ópera. Por que eu tô te contando essa história? Porque eu quero que você entenda que há 10 anos atrás eu cometi erros. Cometi vários erros, não foi um erro, foram vários. Só que com esses erros eu consegui aprender e entender como estrutura um negócio, qual é a hora certa para você pedir as contas, a hora certa para você criar o seu negócio, como realmente você vê uma deficiência, uma carência do mercado e pegar essa carência e transformar em oportunidade para você conseguir ter lucro, né? Começar a vender, conseguir ter lucro. A forma certa de precificar, porque eu não estava precificando da forma certa. Produto, mercadoria, demanda, oferta. E tudo isso eu fui aprender e aprendi na raça. E aí foi nesse momento que eu descobri o que é empreender. Eu não sabia o que era empreendedorismo, eu não sabia o que era empreender. Eu nunca tinha nem ouvido falar sobre isso, para você ter ideia. Eu já tinha eu não sabia nem ensinar. Foi cara que vocês estão vendo a minha história, né? Uma história bem sucedida porque eu tive que sair, eu tive que vender as coisas, eu perdi o emprego, mas depende do ponto de vista. Tem gente que vai falar assim que eu fracassei e vai falar assim, meu Deus do céu, Priscila, como é que você fez isso? E tem o ponto de vista que eu vejo que não foi um fracasso, que foi a porta de entrada para mim conhecer o mundo do empreendedorismo.
Então, toda história tem os seus dois lados. Toda história, toda, independente de qual seja a história, o motivo da história, independente do que tenha acontecido no final dessa história, ela tem dois lados. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Cabe a você escolher para aonde você vai voltar as suas energias e dar atenção. Eu vou ficar chorando, a pessoa ficar 10 anos chorando, certo, e me lastimando, e me praguejando, e me maldizendo, e falando que por que eu não fiz certo, por que era uma oportunidade única, essa oportunidade nunca mais iria se repetir na minha vida. Ou então pegar o outro lado, que bom que eu tive essa oportunidade de errar, que bom que eu tive a oportunidade de aprender, porque então, você tem vergonha da sua história? Você tem vergonha de contar a sua história? Por quê? Se você tem vergonha de contar a sua história para alguém, sinto muito em te dizer que você nunca vai encontrar as respostas para os seus problemas. Aí você vai falar, Priscila, como você está sendo dura. Não é dura, é realista. Porque toda vez que você afogar a sua história, toda vez que você esconder a sua história, toda vez que você tentar abafar a sua história, você simplesmente não vai conseguir encontrar as respostas da sua vida. As nossas ações, os nossos desamores, as nossas tristezas, tudo serve como aprendizado, tudo serve para nos edificar, tudo serve para nos solidificar, deixar a gente mais fortes. Por quê? Não adianta nada. Já pensou? Eu gosto muito de falar, não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Sabe a hora quando você pede as coisas para Deus? Eu falo assim, toma muito cuidado. Quando você pedir alguma coisa, ele não entrega de bandeja. Nunca. Ele nunca entregou nada de bandeja para ninguém. Ele primeiro prepara a pessoa para que a pessoa receba o dom que ele quer dar. Eu vou te dar um exemplo. Você já pediu paciência para Deus? Falou assim, Senhor, me dá paciência porque senão eu não aguento. Me dá paciência porque tá difícil. Quando você pede paciência, ele te dá mais situações para que você fique nervosa. Aí você fala, meu Deus do céu, como assim, Priscila? Mais situações para que eu fique nervosa? Sim. Porque você só pode exercitar o dom da paciência quando você fica nervosa. A nervosa tá lá, agoniada, e aí você lembra de ter paz, de pedir paciência, de ter a paciência. Como é que você vai exercitar o dom da paciência na calmaria, sem ter nenhum problema? É impossível você ter paz. É muito fácil você ter paz enquanto não é verdade? Agora, já pensou você ter paz na guerra? Eu acho que é o maior teste. E aí é onde você vai realmente exercitar o dom. A mesma coisa é a nossa história. Quando a gente tem a nossa história. A nossa história é um dom que Deus nos deu, que a gente vai lapidando ao decorrer dos anos. E quando a gente tenta abafar essa nossa história, simplesmente a gente não consegue tirar os talentos, os frutos que a nossa história vai dar pra gente. O que é esses frutos? A experiência, o aprendizado, o conhecimento. Quando você passa por algo e alguém está passando pela mesma situação, você consegue aconselhar. Você consegue falar, olha, eu já fui por esse caminho e não deu certo. Olha, eu já fiz isso e também não deu certo. Isso daí se chama experiência. E você adquiriu essa experiência da onde? Tipo, não caiu do céu. Mas recebe essa experiência? Não. Você passou por situações, situações difíceis, por alguma ocasião difícil, e aí com isso você conseguiu aprender.
tá? Então, não tenha vergonha da sua história, não abafe a sua história, não esconda a sua história. E quando a gente fala de cliente, trazendo para o nosso mundo de empreendedorismo, trazendo para o mundo das vendas, história é o gatilho mental muito. Eu acho que é o gatilho mental mais poderoso que existe. Por quê? Porque cria conexão. Porque a partir do momento que você abrir a sua caixinha, o seu segredo e contar para os seus clientes e contar para as pessoas que te acompanham qual é a sua história, o porquê que você está fazendo isso, o motivo, o propósito, você vai ver que os seus clientes, os seus seguidores, eles não vão te olhar mais como uma transação comercial. Eles não vão te olhar mais como uma vendedora. Ela só quer me empurrar. Ela só quer que eu compre. As pessoas vão parar de ver você como empresa e cliente. E elas vão começar a te ver como pessoa, como ser humano, como uma pessoa que sofre igual ela, uma pessoa que tem as mesmas dificuldades que ela. Por quê? Um exemplo. A Dani quer vender. Ela quer vender isso. E a Dani contar para os seus seguidores, para os seus clientes, o motivo que você está vendendo esse produto. O que te fez chegar a querer ajudar. Vai contar mais do que simplesmente a Dani falar assim, toma, compra. É uma caneta de R$1. Pode comprar, você vai precisar um dia. Ou então, já pensou a Dani falar assim, gente, sabe por que eu vi a oportunidade de vender canetas? Sabe por que eu estou nesse mundo de vender canetas? Porque um dia eu precisei de uma caneta. Um dia eu estava fazendo uma prova muito importante na minha vida e eu me vi sem caneta. Eu me vi com uma caneta na mão. Eu conseguia concluir essa prova. E a partir desse momento eu percebi que outras pessoas também poderiam ter essa dificuldade que eu passei. Poderiam passar essa aprovação que eu passei. E por isso eu resolvi ajudar. E é por isso que eu vendo caneta. Olha só, não sei se conseguiu entender a diferença de você contar uma história, explicar o real motivo por que você está fazendo algo, do que você simplesmente só empurrar a pessoa. Então, para quem está aqui me assistindo agora ao vivo, ou para quem vai me assistir depois que eu vou deixar essa aula, essa live, né, no replay, comece a analisar tudo que acontece na sua vida. Tudo. Seja na sua parte pessoal e seja na sua parte profissional. Aquelas coisas que não estão do seu agrado, que não estão do que você quer, você começa a olhar e fazer uma autoanálise para você identificar o que você tem que aprender com aquela situação que você está passando. Para você começar a olhar o que você precisa tirar de lição dessa prova que você está passando. Porque a partir do momento que você aprende, que você passa a aprovação, você se torna aprovado. E quando você se torna aprovado, é aí o horário, é o momento que você começa a ajudar outras pessoas, tá? É a mesma coisa com a prova na escola. Eu não sei se vocês já ouviram esse exemplo, mas quando a gente faz uma prova na escola, a gente geralmente faz uma prova para validar aquilo que a gente estudou, para validar aquilo que a gente passou. E aí a gente faz uma prova. E quando a gente faz essa prova, a gente faz com o intuito de ser aprovado. E mesmo que se você tem medo da sua história, automaticamente você vai ficar sempre de recuperação. Porque as respostas da sua vida estão na sua história. Olha só hoje. Hoje eu sou empreendedora. Hoje eu sei o que é empreender. Mas eu aprendi há 10 anos atrás, com a minha história. Eu aprendi com os meus tropeços. Eu aprendi com meus erros. E aí, o que eu tô fazendo com isso? Eu tô vindo aqui te ajudar. Para mim é o meu maior prazer poder te ajudar. Porque pode ser que você já esteja passando pela situação que eu, ou pode ser que você vai passar.
Mas a partir do momento que eu vim aqui e te avisar o que eu passei, a partir do momento que eu vim aqui te falar o que eu errei, ou se você está passando, você vai conseguir passar com muito mais tranquilidade, com mais calma, porque eu tô te dando como se fosse uma revisão. Vamos dizer que seria uma revisão de uma matéria, de a revisão de uma escola. E aí eu tô fazendo o que contigo? Eu tô falando assim, olha, Nath, Natália, Dani, olha só, meninas, eu já passei por isso. E olha o que aconteceu com a minha história. Eu cometi esses erros e infelizmente eu tive que tomar esse caminho. Mas se você não seguir esse meu caminho da minha história e você fizer assim, você pode encurtar o seu caminho e você ter esse resultado. A mesma coisa vocês. Não é só eu que tenho experiência. Vocês também podem ter outras experiências diferentes da minha. E pode vir e falar assim, Priscila, olha só, sabe que aconteceu isso comigo? E olha só, deu ruim nisso. E eu vou aprender com você. E a gente pode analisar as histórias juntos. Então, comece a pensar que a sua história, a minha história, a história de todo mundo é um auxílio. Eu há muito tempo tive medo da minha história. Sabe por que eu tive medo? Porque foi colocado na minha cabeça que eu só é história bonita quando tem vitória. Só é história bonita quando tem um vencedor. Quando tem um fracasso, quando tem uma derrota, a história é feia. E eu aprendi que isso não é verdade. Todas as histórias são bonitas e todas as histórias têm a sua importância, tá bom? Eu já tava com isso daqui engasgado mesmo. Eu acho que já tem uma semana que eu tava querendo falar sobre esse assunto. E hoje eu nem consegui avisar com antecedência essa live, então foi praticamente uma live surpresa. Mas eu tinha a obrigação de te contar essa parte da minha história. Lógico que aconteceu nesse mundo. Mas esse é o mesmo que eu te contei hoje. Há 10 anos atrás, como que eu descobri o que é empreender? E eu espero que o que eu contei, com o que eu falei, possa estar te ajudando nesse momento agora. E se não te ajudar agora, pega os aprendizados que eu falei agora nessa live, guarda numa caixinha, porque no futuro você pode precisar. E se você precisar, vai estar armazenado dentro de você. E a hora que você se vê na mesma situação que eu me vi, com os mesmos problemas que eu tive, você vai saber a resposta. E aí você vai conseguir passar bem mais tranquilo, tá bom? E aí, meninas, você já tinha imaginado isso? Deixa eu ver aqui. Dani, Simone, Natália, Leila, Raquel. Vocês já tinham pensado nisso? Você já, tipo, que todas as respostas estão na nossa história? E que não existe história feia. Existe história diferente. Nenhuma história é igual à outra. Mas todas têm um aprendizado. Todas essas histórias você consegue aprender alguma coisa. E eu espero que de coração hoje vocês tenham aprendido alguma coisa comigo. Que tenham aprendido alguma coisa com a minha história. E eu quero muito aprender alguma coisa com a história de vocês. Então, grave vídeos contando para os seus seguidores, para os seus clientes, o motivo que vocês estão fazendo agora. O porquê que você está fazendo isso agora. Pode ser na moda evangélica, pode ser no artesanato, pode ser em acessório, independente da sua área, independente do seu nicho, independente do seu mercado. Abre a sua história, conta a sua história. Lembra que eu falei? Não existe história feia, existe história diferente. E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de ouvir, vão querer saber da sua história. Isso é o mais importante, ter pessoas interessadas em saber da sua história. Eu tenho interesse em saber da sua história. Eu tenho interesse em saber da história da Nath, da Dani, da... Eu tenho interesse em saber, porque eu também quero participar e ouvir e aprender com a história de vocês. Eu espero de coração que tenha
feito sentido, que tenha agregado em alguma coisa esse bate-papo, essa parte que eu quis expor para vocês. Ao decorrer dessa semana eu vou trazer outras lives. Eu tô com uma live aqui engasgada, que eu preciso falar para vocês, que é sobre propósito, a importância de ter propósito na nossa vida. Não é só propósito de viver, mas propósito as coisas que a gente faz. O porquê é importante. Essa live, eu prometo que eu vou avisar com antecedência para que vocês também possam participar, tá bom? Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um post, eu vou salvar essa live. E, por favor, deixa lá um comentário do que mais tocou o seu coração. Eu vou amar ler e ver o que foi que mais tocou o seu coração em assistir essa live, tá bom? Beijo, fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima live.